Conheça o primeiro passo para sair das dívidas. Esse é o tema da live de hoje. Meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira. E na live de hoje nós iremos aqui falar sobre o primeiro passo para você que está aí perdido com as dívidas e quer saber o que você precisa fazer para começar. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira, sou especialista em tirar você das dívidas. Tenho trabalhado aqui no Instagram já através do meu projeto que é Viver Sem Dívida desde 2019, mas eu tenho 17 anos de experiência no mercado financeiro. Eu tenho um programa de mentoria chamado Viver Sem Dívida e eu já ajudei mais de 500 famílias a saírem das dívidas e eu tenho certeza que eu também vou conseguir te ajudar, tá bom? Então, olha, eu quero que você seja muito bem-vindo. Se você nunca participou de uma live minha, se você ainda não sabe direito como é que é o método, então quero te animar, tá? A pegar papel e caneta e anotar as estratégias que eu vou ensinar aqui. Essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, a gente vai colocar essa live aqui lá no YouTube, tá? E então, vamos lá, olha só. Você que não sabe por onde começar, eu quero te convidar a ficar aqui até o final. Encaminha também essa live aqui para outras pessoas. Eu já fui aqui na Gaivotinha e já encaminhei para algumas pessoas, então você encaminha também, tá bom? E vamos compartilhar aí com o máximo de pessoas possível pra gente poder ajudar o máximo de pessoas possível a viver sem dívida, tá bom? As minhas lives aqui no Instagram, elas acontecem terça e quarta. Terça às 8 da manhã e quarta-feira às 9 horas da noite, tá bom? Terça-feira a gente tem um conteúdo mais inspiracional pra nossa vida, quarta-feira conteúdo mais técnico, tá? Então, vamos lá, gente. Por que eu resolvi fazer essa live, tá? Muitos de vocês têm colocado aí, tanto nas caixinhas, como ali no direct, botado ali nas caixinhas de pergunta dos stories, né? Ou até mesmo nos comentários ali dos meus reels, vocês têm comentado também. E vocês têm, eu vejo muita gente, assim, perdido numa bola de neve, que não sabe nem o que precisa fazer para começar. E a verdade é que quanto mais o tempo passa, mais a sua situação vira uma bola de neve se você não tem uma estratégia e maior é o custo da sua dívida, não só financeiro, como também o custo emocional. Então, vem comigo, eu vou te ensinar os primeiros passos, tá? Eu ia aqui escrevendo flipchart, mas sei lá, na hora que eu coloquei essa luz aqui, me deu uma ziquezeira aqui, uma tonteira, e eu então vou fazer sentada mesmo, tá bom? Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é você identificar todas as dívidas que você tem, tá bom? Você precisa ter consciência de todas essas dívidas que você tem, tá? Não adianta você chegar pra mim e falar assim, Karen, eu tô toda endividada. Ou então você saber qual é o valor das parcelas que você precisa pagar, porque isso não te diz muita coisa. Inclusive ontem, né, dentro da mentoria, a gente faz dentro da mentoria ali com os alunos, eu faço análise do mapa de classificação de dívidas de alguns alunos. O que é esse mapa de classificação de dívidas? Eu vou até mostrar pra vocês aqui como é que vocês podem fazer esse mapa também. Mas quem já participou do meu workshop já viu como que eu faço esse mapa também, né? E eu faço análise lá dentro da mentoria do mapa desses meus alunos. E ontem a gente vendo o mapa de um dos alunos, teve um dos contratos dele que ele foi refinanciando, ele fez uma repactuação com o banco. E o valor desse contrato, o valor original desse contrato, quando ele juntou todas essas dívidas em uma só, foi para um valor, assim, bem assustador, né? Foi um valor de 200 e poucos mil.
Eu até conversei com ele, olha, a gente precisa entender como que esses contratos viraram isso daqui. Vamos pegar o histórico disso? Então, olha aí, porque pode ser que nesse teu contrato, desse teu aditivo, nesse teu contrato dessa repactuação, tenha o número dos contratos anteriores e a gente precisa checar se isso tá certo, se isso tá fazendo sentido mesmo, ou se de repente você fez uma negociação ruim, tá? E é isso, assim, não vale muitas vezes a gente só saber qual é o valor da parcela que a gente tem que pagar. A gente precisa entender qual é a característica específica das dívidas que a gente tem. Eu sempre uso uma frase aqui, né? Mas esses dias eu tava lendo um livro também que falava sobre uma citação daquele livro A Arte da Guerra. E esse livro é bem conhecido. A Arte da Guerra. E falou assim que se a gente vai para uma batalha e a gente não conhece o nosso inimigo, a nossa derrota já é certa. Ai, meu Deus. E conhecer a sua dívida não é conhecer só o valor da parcela. O meu marido, né, o Sérgio, a gente tá querendo financiar um carro. A gente vai dar um valor de entrada, financiar um saldo pequeno. E aí, ele viu um carro bem legal aí, tá no valor mais baixo, o carro tava no leilão, sei lá o quê. E esses dias ele tava falando ali com o correspondente bancário, né, uma empresa que faz a cotação em várias empresas diferentes. E aí eu comecei a perguntar pra ele, mas Sérgio, a mulher te falou essa parcela, mas qual é a taxa? Ele, não sei, Karen, porque tá aqui a parcela, não sei o que. Eu falei, mas como é que é isso daí? Mas como é? Aí ele, não sei, fala com a mulher, vê aí. E aí hoje, né, eu falei com o gerente do meu banco, e o gerente do meu banco me passou ali, ele me falou uma taxa, eu acho, Sérgio, uma taxa de 1 e pouco, e o gerente do meu banco me falou uma taxa de 2 e pouco, mas só que a condição do meu gerente, do gerente do banco, era uma parcela muito menor. E aí eu fui perguntando pro meu gerente, olha, mas isso aqui tá com prestamista ou não tá? Ele, eu fiz a cotação com prestamista. Eu falei, então você pode fazer a cotação sem o prestamista? Ele fez. E aí deu um valor menor ainda. E aí eu fui falar com a mulher ali do correspondente bancário. E assim, gente, é incrível o que acontece quando a gente sabe se posicionar diante de correspondente bancário, diante de gerente e diante desses vendedores de crédito. Porque assim, quando a gente começa a questionar muito e a gente sai um pouco da caixa, eles algumas vezes ficam até com raiva. E a gente às vezes precisa se posicionar ali mesmo, né? E eu comecei a perguntar pra ela, olha, mas qual é a taxa? Porque eu tô achando estranho isso daqui. Esse valor da parcela tá maior. Você cotou com prestamista ou sem o prestamista? Aí ela vira pra mim assim, Karen, olha só, a taxa não importa. O que você tem que olhar é o valor da parcela. Falei, gente, peraí, né? Aí ela começou a querer me explicar sobre crédito. Eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu falei, olha só, querida, eu quero saber qual é a taxa. Eu preciso fazer uma análise comparativa. Eu entendo de crédito. Não, mas não sei o quê, porque tem outros gastos, porque essa análise que você tá fazendo não tá fazendo sentido, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, olha, mas tem o prestamista ou não tem o prestamista? Aí ela, não, esse daqui tá com prestamista sim. Eu falei, então você pode fazer uma cotação sem o prestamista? Aí ela, mas olha só, eu estou muito preocupada, eu tô preocupada com você, porque se eu fizer a análise de novo sem o prestamista, quanto mais consulta a gente faz, o score cai, e aí pode ser que a proposta dele seja negada, então é melhor vocês na sexta-feira já chegarem lá, e aí a gente já vê o contrato na hora. Aí eu falei assim, olha só, você não tá entendendo, eu só vou assinar esse contrato se for sem o prestamista. Então, você me passa, por favor, qual é a condição e qual é o valor da parcela sem o prestamista? Ela, mas e se você perder a proposta? Eu falei, olha, eu já tenho uma outra proposta sem o prestamista. Você pode me passar qual é a condição para eu saber?
Porque aí a gente faz o seguinte, você não perde o seu tempo de fazer um contrato e eu não perco meu tempo porque eu não vou assinar com você. Aí ela, mas não sei o que. Por fim, ela, mas você tem certeza, você vai querer mesmo? Porque se perder a proposta, eu falei, se perder a proposta, eu garanto. Me passa aí, por favor. E aí, por final, ela ficou com raiva e não falou mais comigo, foi falar com meu marido. E aí, gente, a gente às vezes não sabe se posicionar, né? E a gente, assim, toda jogada, tá? É sempre pra gerar o medo ou ganância. O medo ou ganância. A jornada, essa jornada, assim, de venda, tá? E a gente tem que ficar esperto, porque ou eles vão ativar o teu desejo, o teu sonho de ter um carro, o teu sonho, mas você já imaginou você, né, realizando aquela viagem maravilhosa, olha aqui, aquele dinheirinho a mais. Ou eles vão trabalhar com você no medo. Você vai perder a proposta de crédito. Você tem certeza mesmo que eu simule sem o seguro? Porque se eu simular sem o seguro, a sua proposta pode ser negada. Você está disposta? Vai negar, vai perder. Não pode. Agora, quando a gente tem o conhecimento e a gente sabe, a gente pode falar, olha só, você pode fazer. E a mesma coisa, agora a gente precisa ter esse conhecimento. A gente precisa saber sobre o que a gente está falando. Eu nunca vi isso, gente. Você vai pedir uma proposta de crédito e a pessoa fala para você o seguinte, não, olha só, você não precisa saber da taxa ou não, o que você precisa saber é olhar para a parcela para saber se está mais cara ou mais barata. Eu falei, não, negativo. Eu preciso saber da taxa, porque eu, inclusive, né, ela não sabe, mas eu sei fazer a conta. Se ela me disser qual é a taxa e o prazo, eu faço a conta para saber qual é o valor da parcela e eu vou entender ali que tem custo a mais, custo a menos. Eu vou perguntar se tem uma tarifa de abertura de crédito ou não tem, se tem seguro prestamista ou não tem. A gente precisa começar a desenvolver esse olhar crítico. E quando a gente vai, gente, isso aqui eu tô falando sobre uma contratação de crédito. Agora, quando você vai fazer uma negociação de crédito, uma negociação do crédito não é diferente. Você precisa saber qual é a condição do teu contrato. Se seu contrato tem garantia ou não tem garantia, qual é a taxa, qual é o prazo, qual é a característica do teu contrato. Por exemplo, Rosana, você me mandou uma mensagem ali, Karen, eu tô com consignado, mas estão me cobrando as parcelas. Ué, mas tem certeza que ele é consignado? Ou ele é um empréstimo pessoal? Eu liguei pro saque agora e me informaram que ele é um crédito pessoal. Mas veja, Rosana, isso ainda não é suficiente. Porque você precisa da cópia do seu contrato e você ler ali se está escrito crédito consignado ou crédito pessoal. Percebe? Não adianta, a gente tem que sair desse modo de o gerente me falou, o atendente me falou. Hoje a correspondente bancária também me falou, né? A correspondente bancária também me disse que eu tenho que prestar mais atenção no valor da parcela do que no valor da taxa. Quando isso não é uma verdade. E eu tô cansada de ensinar para vocês aqui de uma forma diferente. Que você precisa saber quais são as características específicas dos seus contratos, das suas dívidas, tá? Então, assim, olha, se eu achei que o meu contrato era um consignado, mas ele é um contrato de crédito pessoal, eu preciso olhar ali. Agora, se ele é um contrato de crédito pessoal e estão me cobrando a parcela, eu tenho que ver, olha, meu contrato houve a verbação dele? Quem é o meu órgão? O meu órgão é o INSS, então eu tenho que ver com o INSS. O meu órgão, como é que tá no meu contra-cheque? No meu contra-cheque tá havendo ali um desconto? Ou no meu contra-cheque não tem desconto nenhum? Isso eu preciso olhar, eu preciso saber onde é que eu vou. E eu tô aqui para ajudar vocês, para vocês saberem onde é que você vai. Juliana, olha, essa aula de hoje não é sobre cartão de crédito, como negociar o cartão de crédito, mas eu tenho uma aula lá no YouTube sobre como negociar o cartão de crédito do jeito certo. Eu tenho uma outra aula ali no YouTube sobre como não se enrolar com cartão de crédito. Então assiste esses dois conteúdos para você poder saber exatamente. Hoje a aula aqui é sobre você conhecer qual é o primeiro passo para você sair das dívidas, tá?
Mas ali, e essa aula aqui vai lá pro YouTube depois e a gente vai avançar aqui no conteúdo. Então, ponto importantíssimo, tá? É você saber essa identificação das suas dívidas, tá? Como você vai fazer o levantamento disso? Você vai ter que olhar o contrato. E olha, gente, a gente precisa trabalhar aqui um outro ponto, né? Que eu até abordo bastante ali com os meus alunos dentro da mentoria, porque teve até uma aluna na turma 13 que ela falou pra mim, a gente tá na turma 14 agora, mas teve uma aluna na turma 13 que ela falou pra mim o seguinte: ai, Karen, olha aqui esse contrato pra mim, vê se tem seguro. Ai, eu não consigo entender nada, não sei o quê. E aí eu peguei o contrato dela, né? Ela mandou a foto ali, eu olhei e falei: mas fulana, tá aqui, escrito, ó, seguro, aqui, seguro, valor X. Aí ela, ai, é porque eu não entendo essas coisas. Eu falei, não, mas olha só, calma, a gente entende sim. Só que a gente cria um bloqueio na nossa cabeça, a gente cria uma barreira já assim. Aí, ler contrato é muito difícil. Eu não entendo ler contrato. E a gente já cria esse bloqueio e a gente pega o contrato e a gente realmente não consegue nem entender, porque a gente já na nossa cabeça já criou essa barreira e assim, eu não vou nem tentar, porque eu não vou entender mesmo. Percebe? E tá na hora da gente começar a mudar isso. Você entende sim. Se você foi alfabetizado, né, você entende. Claro, se você for uma pessoa que não sabe ler, aí você vai ter que pedir uma ajuda para uma pessoa que sabe. Agora, se você sabe ler o básico, você vai entender. Talvez você não entenda cláusulas mais complexas ali do contrato, que vão ter um linguajar jurídico mais complexo, com uma penalidade. Mas eu não tô falando para você ler o juridiquês. Eu tô falando para você ler o quadro, o resumo da sua dívida. Tem garantia? Não tem garantia? Qual é a taxa? Qual é o prazo? Tem seguro? Não tem seguro? Qual é o valor da parcela? Qual é o saldo devedor? Tá bom? Esse é o básico e a gente precisa avançar nisso, tá bom? E aí, gente? Bom, a gente então precisa ter saber identificar as características das nossas dívidas, tá bom? Qual é o segundo passo, então, para a gente conseguir, né, construir esse caminho para viver sem dívida? Então, esse mesmo aluno ontem, que eu fiz a análise do mapa de classificação de dívidas dele, né? Ele trouxe ali algumas dívidas com pessoas, dívidas sem garantia. Ele só tem dívida sem garantia. E aí duas dívidas dele já estão em inadimplência. E ele vai receber um valor agora de rescisão e ele queria saber se ele quitava essas dívidas ou se ele fazia uma reserva. E aí, como essas dívidas já estão em inadimplência, elas já estão 60 dias de inadimplência, já tem alguns juros ali de atraso. E talvez, se ele esperar mais um pouco, tá? Ele consegue quitar essas dívidas com desconto. Só que a gente precisa ver por quê. Dívidas, por exemplo, aplicando as estratégias ali, né? Ele vai conseguir quitar. Agora, existem umas especificidades. Por exemplo, tem uma dívida dele ali que é com um banco que eu já sei que é super difícil de conseguir negociação. Então, talvez, assim, essa daí eu acho que não vale a pena a gente entrar em inadimplência agora, porque é um banco perigoso, é um banco que às vezes entra na justiça, é um banco que tá um pouco mais rígido, que vai demorar mais de um ano. Então, eu falei, ó, segura. Tem um outro banco ali dele que tá com um valor de dívida pequeno, que pode ser que ele consiga, mas como é um banco também que eu sei a característica, vai demorar um pouquinho mais. Eu falei, então, ó, esse banco aqui vai demorar um pouquinho mais, mas esse segundo banco aqui não. Esse daqui você vai conseguir uma boa redução, que esse banco aqui ele quita rápido. Então, com uma média ali de 6, 7, 8 meses, você consegue quitar e vai conseguir quitar por um valor bem mais barato. Mas eu falei, mas como é que tá o teu orçamento? Porque ele falou assim, eu não sei se eu vou lá e eu faço agora um parcelamento e eu não sei o que. Eu falei, mas vem cá, sem deixar de pagar, quer dizer, sem pagar, né? Sem pagar essas dívidas agora, esses dois contratos aqui que você não está pagando. Você parou de pagar porque não estava cabendo no seu orçamento, tá? Então, sem pagar essas dívidas agora,
seu dinheiro sobra ou o seu dinheiro falta? Aí ele, não, meu dinheiro tá justo. Eu falei, mas peraí, você vai formar um acordo agora. Você já tá 2 meses inadimplente. Daqui a pouco já completa um prazo, né? 6 meses ali a gente começa a ter um potencial de conseguir negociar. Agora, será que vale a pena? Se você já tá negativado nas 2 dívidas, vale a pena você fazer um acordo, correr para fazer um acordo em uma e não fazer na outra? Se o único prejuízo é o teu nome ficar sujo e você não vai conseguir limpar o nome agora, peraí, como é que tá o teu fluxo de caixa? A gente consegue enquadrar? Então, gente, não adianta só a gente negociar a dívida. Sabe por quê? Porque senão ia acontecer o que já aconteceu com ele. Justamente porque ele fez um acordo errado, foi incorporado vários juros, a atendente começou a falar com ele, ele ficou assustado, não sabia o que fazer, e aí ele foi e aceitou aquele acordo, não conseguiu pagar, quer dizer, ele tinha um contrato que ele parou de pagar, aí a atendente começou a ligar pra ele sem saber como negociar, ele assumiu um acordo, aquele acordo ficou insustentável pra ele, parou de pagar a segunda vez, agora ele já quer correr pra fazer um acordo de novo. Mas vai parar de pagar ali na frente. Porque se hoje não tá sobrando dinheiro e ele tá com as outras dívidas todas, assim, tudo bem, ele pode fazer uma renda extra, a gente vai falar sobre isso aqui, mas assim, na prática, ele não vai conseguir pagar aquilo. Então, talvez seja o caso da gente, opa, quebrar, deixa essas 2 dívidas ali, vamos focar de organizar isso daqui, vamos negociar essas outras dívidas que tem aqui, essas que você já deixou de pagar, deixa sem pagar, a gente organiza teu orçamento, vamos montar outras estratégias aqui e daqui a pouco a gente paga elas com desconto. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. Inclusive, ele não saiu da aula de ontem já com um plano definido, porque eu trouxe para ele perguntas que ele ficou de me responder. Então, a gente precisa fazer essa análise. A jornada para você sair das dívidas, ela impacta na sua organização financeira também. De você criar um orçamento para você conseguir sair das dívidas. E, gente, quando a gente fala a palavra orçamento, né? A gente, às vezes, acha que a palavra orçamento é uma coisa, assim, muito rebuscada. Porque a gente ouve, o teto de gastos. O Lula quer agora, né? Quer quebrar o teto de gastos. Aí o Haddad estava falando, o Banco Central, o orçamento. E aí a gente acha que é uma coisa muito difícil. Quando, na verdade, é o quê? Gente, vem cá. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? Quanto eu tenho de dívida? Sobra ou falta? E para o próximo mês? Quais são os valores que eu tenho parcelado aqui no cartão? Até quando acaba essa dívida aqui que eu tenho? Sobra ou falta? É isso. É a gente organizar a nossa vida, né? Peraí, quanto que eu posso gastar para cada coisa? Quanto que eu posso ter de gasto variável? Né? Eu começar a ter essa consciência. Quanto que eu tenho comprometido no meu cartão? Né? Então, na verdade, você ter essa clareza e essa consciência financeira. Então, na verdade, você ter um orçamento você, eu até falo com os meus alunos ali, né? É o nosso mapa de coordenadas do dinheiro. É o direcionar o dinheiro para onde eu quero que ele vá. Então, eu preciso dar para o dinheiro uma direção. Surgiu uma pergunta aqui. Olha só. Esse valor difícil não pode judicializar antes da pessoa fazer o acordo? Então, depende, tá, Thali? Depende. Nem sempre judicializa. A dívida sem garantia, ela é uma dívida que, pensa, a inadimplência no Brasil, ela tá quase 80%. 80% dos brasileiros estão inadimplentes. Pensa, tem alguma dívida em inadimplência. Olha só. Agora, se o banco for entrar na justiça contra todo mundo, isso é custo, isso é gasto para ele. Então, uma dívida sem garantia, ela tem uma probabilidade menor de ser judicializada. Agora, tem um prazo também e tem uma estratégia, que é a estratégia que eu ensino para os meus alunos,
para como você vai demonstrar a sua boa fé e fazer uma estratégia de ataque para, primeiro, eu evitar que a minha dívida vá para a justiça. E segundo, se a minha dívida for para a justiça, eu ter todos os registros ali diante do juiz que eu tentei fazer negociações. O banco é que não quis aceitar. Entendeu? Então, agora, existe uma dívida, por exemplo, que é a dívida de cooperativa. Essa daí é certo que eles vão entrar na justiça. Essa daí eu não posso deixar de pagar. Porque dívida de cooperativa, pelo regulamento, vai me processar, entendeu? Agora, existem outras dívidas que, por exemplo, dívida de cartão de crédito, cheque especial, que a probabilidade de empréstimo pessoal, que a probabilidade já reduz muito. E se você aplicar a estratégia de ataque, então a probabilidade da tua dívida aí, ela reduz muito. E você acelera o prazo para negociação. Agora, precisa seguir o passo a passo. Porque se você deixa a sua dívida para lá, se você não faz uma comunicação com o banco, se você não faz a sua proposta de negociação, se você fica achando que a proposta boa vai cair do céu, não vai. Né? Aquelas pessoas que, eu vou botar um bloqueador de chamada de cobrança no meu celular e isso vai funcionar. Esquece. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos é, olha, tira esse bloqueador. Uma vez por semana você vai ter que atender os caras. E você vai ter que fazer a tua contraproposta. Tá? Você vai ter que dizer pro banco qual é o horário que ele vai te ligar. E se você não atender na hora que ele te ligar, você bota ali uma rotina, uma vez por semana você falar com eles. E você, uma vez por mês, você ligar ali e fazer a sua contraproposta. E a gente tem uma média de prazo aí pra gente conseguir negociar, dependendo do banco. Né? O banco mais fácil, o banco mais difícil, o banco mais demorado. Mas mesmo esse banco aí que eu te falei, é porque a dívida desse meu aluno, ela é uma dívida bem alta, né? Já tá no montante de mais de 200 mil. Então, é um montante bem alto, é um valor expressivo, então pode ser que o banco judicialize. É óbvio que nesse montante, né, já começa a apresentar um risco maior para o banco, percebe? Até mesmo para ele inadimplir esse valor, já pode impactar bastante ali para ele. Mas por isso que eu pedi pra ele pra gente mapear o histórico dessa dívida, porque eu quero saber se esses 200 é devido ou se esses 200 é elucubração da cabeça da gerente, porque isso acontece. Isso acontece também. E aí a gente faz esse mapeamento dando uma mentoria também, entendeu? Vamos lá. Então, ok. Então, no fundo, o que é esse orçamento? É eu ter essa previsibilidade ali, né? Esse mapa de coordenadas do dinheiro, eu conseguir dar uma rota pro meu dinheiro. Então eu vou saber, olha, ok, eu tô devendo agora, eu tô no cheque especial agora, mas daqui a 3 meses eu saio do cheque especial, em 4 meses eu quito aquela outra dívida, em 6 meses eu já começo a fazer uma reserva. Então eu consigo olhar, tá? Para o meu fluxo financeiro, eu começo a enxergar um norte. E eu consigo começar também assim, como é que eu quero usar o dinheiro? Como que eu espero que seja? E aí eu saio daquele modo de, o dinheiro entrou, o dinheiro saiu, eu não sei quanto entrou, quanto saiu, eu não sei pra onde foi, eu não sei. E você vira um mero pagador de boleto que você não sabe o que tá acontecendo. E aí quando você viu, já foi, você trabalha e você tem a sensação de quanto mais você trabalha, mais você gasta e o seu dinheiro nunca dá, porque você tá pagando rios de juros. E aí, cara, a gente precisa sair desse modelo. Esse modo de vida automático com relação ao dinheiro, isso não pode acontecer na nossa vida aqui. A gente tem que começar a sair disso. E para isso a gente precisa ter uma consciência sobre o nosso orçamento. E isso não é, anota todos os seus gastos. Não é anotar todos os seus gastos. Percebe? É você conseguir, antes de eu anotar o gasto, eu vou te dizer como, eu vou me dizer assim, como que eu quero gastar. Então, porque só, um monte de gente falava pra mim que eu tinha que anotar todos os gastos, mas eu não sabia como é que eu iria usar o dinheiro, eu anotava.
E aí aquilo ali não adiantava de nada, porque o dinheiro continuava saindo, continuava enrolada e não resolvia a minha vida. Agora, quando eu comecei a pensar antes e a decidir, opa, como que eu quero usar o dinheiro aqui? Como que eu vou fazer? Em quanto tempo eu vou sair das dívidas? Em quanto tempo... Poxa, a gente vai fazer esse financiamento agora, a gente já sabe que a gente não vai ficar com esse financiamento até o final. Porque a gente já sabe que, não, peraí, no mês tal eu recebo isso daqui, isso aqui, isso aqui, e a gente quita. Mas a gente vai fazer agora pra quê? Porque aí a gente não vai usar o dinheiro, que a gente não vai ter que resgatar investimento, vai ter que deixar um dinheiro ali na reserva, a gente não quer descapitalizar, e aí a gente vai descapitalizar uma parte, a outra parte a gente vai financiar e daqui a pouco a gente quita. Com tranquilidade, percebe? Mas a gente já tem uma previsão de como é que as coisas vão ser. E assim, da mesma forma, você precisa, se você quer sair das dívidas, você precisa começar a ter essa consciência, tá bom? E aí, gente, a gente precisa ter também uma consciência, assim, de, poxa, uma eficiência financeira. O que é seria o quê? Uma otimização financeira. Vamos lá. Eu não quero falar pra você, você precisa cortar todos os gastos. Não é isso. Você precisa otimizar os seus gastos. O que é isso? Peraí. Cara, o que é eficiência, né? Quando você busca eficiência, é você fazer mais com menos. Correto? Uma otimização é você fazer mais com menos. Mas o que é esse fazer mais, né? É fazer mais do necessário. Fazer mais do que é preciso. Com o menor custo. Tá? É isso. As empresas, né? A gente tá vendo aí, a gente tá por um momento que as grandes empresas estão passando por uma eficiência de quadro de funcionários. O que é? Tô cortando um monte de gente, né? Estão demitindo uma galera. É isso que tá acontecendo. E o que é isso? Por que eles fazem isso, né? Na verdade, tem empresa que tá chegando pro funcionário falando assim, cara, olha só, a gente vai enxugar aqui, a gente vai fazer uma eficiência. O que é essa eficiência? É o cara... Tá, uma área que tinha 6 pessoas, agora vai ficar com 3, são 3 pessoas fazendo trabalho de 6. É isso, né? É essa eficiência aí. Algumas vezes tinha espaço mesmo para fazer isso, porque ficava um monte de gente embromando, e outras vezes não tinha, e os caras vão ter que se virar nos 30 para fazer. Assim é a mesma coisa na nossa vida financeira. A gente vai ter que começar a criar uma eficiência aqui, gente. E isso vai ser o quê? Eu analisar quais são os gastos que eu tenho e eu falar assim, pô, esse gasto faz sentido. Esse gasto aqui eu vou cortar. Esse gasto aqui eu vou manter. E eu sempre fazer essa análise, entendeu? E assim, não é só você reduzir os gastos, mas é você otimizar. Então, sei lá, você tem um monte de serviço de assinatura de streaming, por exemplo. Cara, você tá usando esse troço? Ou não? Ou então você tem outros... serviços aí de assinatura, quando você soma todas as assinaturas que você tem, né? Pô, tá fazendo sentido? Você tá usando? Ou você tá só pagando? Pode cortar alguma coisa? Quando você faz uma conta ano, quanto que é isso? Né? Você paga tarifa hoje? Você paga anuidade? Os seguros que você tem estão dentro da tua estratégia? Poxa, como que você tá fazendo as suas compras no mercado, né? Essa semana eu até falei das minhas alunas ali, a gente estava conversando na semana passada sobre você fazer uma lista quando você vai no mercado. Então isso é o quê? Você criar eficiência. Você levar mais, né, assim, mas não é mais em quantidade, mas é mais do necessário pelo menor custo. Então isso é essa eficiência financeira. Tá fazendo sentido? E aí, gente, se a gente quer viver sem dívida não é só sair das dívidas, mas viver uma vida em paz com dinheiro, a gente precisa ser uma pessoa eficiente. Agora, é nada eficiente, né? Outro gasto que eu preciso eliminar da minha vida é gasto com juros. Eu preciso eliminar isso da minha vida. Eu preciso tirar isso da minha vida. Entendeu? E isso é ineficiente. O uso do dinheiro com pagamento de juros é ineficiente. Karine, você tá falando isso, você vai financiar um carro agora? Cara, tudo bem. A gente vai, se você está precisando, o outro carro dele teve que aposentar, vai ser um carro que vai usar para o trabalho. Agora, a gente vai pegar um financiamento porque a gente não quer se descapitalizar, mas a gente já sabe quando a gente quita. A gente já sabe que a gente quita antes do prazo. A gente já tem aqui dentro do nosso planejamento financeiro. A gente só não quer terminar com toda a reserva agora, se descapitalizar agora, resgatar agora. A gente sabe que a gente pode fazer isso. Então, dentro do
nosso planejamento até faz sentido pagar esses juros. Agora, o que não dá é a gente não ter clareza e a gente ficar uma dívida às vezes que era para ser uma dívida barata, se tornar um negócio hiper caro e a gente não ter nem capacidade crítica e a gente só aceita e o nosso dinheiro ficar indo pelo ralo. Isso é uma ineficiência. A gente precisa acabar com isso na nossa vida. A gente precisa viver sem dívida e em vez de ficar pagando juros, eu começar a receber juros. O banco me pagar juros, me pagar rendimento. Eu preciso passar para esse modelo. Ai, Karen, mas isso é muito distante de mim. Mas precisa ser uma meta para você. E isso é possível. Eu também não vivi assim. Durante muitos anos da minha vida eu não vivi assim. Agora eu posso te dizer, agora eu vivo. Agora o banco me paga juros. E a gente precisa começar a entrar nesse modelo, tá bom? Uma outra coisa, gente, é a gente saber exatamente quais são as estratégias certas pra gente quitar as nossas dívidas. Porque senão, existe um monte de estratégia errada. E aí o cara me liga, o cara me faz uma proposta, o gerente fala pra eu juntar todas as dívidas numa só, eu não consigo criticar. E aí eu aumento o prazo, eu aumento o custo da dívida, eu acho que eu tô fazendo uma boa negociação, eu tô diminuindo o valor da parcela, eu tô triplicando o valor da minha dívida. E eu não consigo olhar isso. E aí o quê? Eu fico assim, não, eu agora vou gerar uma economia, eu vou reduzir o valor da parcela, aí eu vou e assumo os outros gastos com o valor que sobra, e aí eu triplico o valor da minha dívida, eu pago, e eu fico com aquela sensação que não acaba nunca. E isso é um jeito errado. Quantas pessoas aí que são funcionário público que fazem portabilidade de dívida do jeito errado? E que aí reduz de fato o valor da parcela, reduz os juros, mas você triplica o valor da dívida. A gente precisa começar a saber negociar as dívidas do jeito certo, com eficiência. Né? Eu tenho diversos alunos fazendo isso. Quem estava na aula de ontem, não sei se tem algum aluno meu aqui, ontem mesmo viu minha aluna que ela falou até, ela falou toda feliz, eu vou gravar um vídeo, a gente vai marcar, tô louca pra gravar esse vídeo, porque ela entrou na mentoria, tá? E ela chegou, tem o quê? A gente é março, né? Em fevereiro ela falou comigo, Karen, eu tô desesperada, o banco pegou todo o meu dinheiro, e aí eu tô devendo faculdade, eu pago a faculdade no cartão de crédito, e o cartão de crédito eu tive que deixar de pagar porque eu não tinha dinheiro, e agora eu não sei o que eu vou fazer, eu consegui ir na faculdade, eles fizeram um acordo comigo, mas eu não tenho dinheiro pra pagar, e eu tô desesperada e tal, e ela entrou na mentoria, e aí eu falei, olha, eu preciso que você comece a assistir as aulas aqui. E eu preciso que você dê atenção pra isso. Se você quer resolver, a gente vai ter que atacar com as ferramentas certas. E ela falou, não, tudo bem, eu quero. E olha, eu sinceramente, ontem quando ela contou na aula, eu fiquei impressionada, né? Eu fiquei impressionada e eu fiquei muito feliz. Porque ela falou, Karen, eu fiz essa negociação e aí eu apliquei as estratégias que você falou. Eu tava completamente sem dinheiro, eu tava com um monte de dívida, o meu dinheiro não tava sobrando. E com essas estratégias que eu fiz, ela foi fazendo uma troca de dívida, trocou algumas dívidas, fez uma dívida mais barata para pagar outras dívidas caras. E, gente, vocês sabem quanto que começou, em um mês, sabe quanto que começou a sobrar do salário dela, que ela falou, esse mês? R$3.000. Ela estava ficando no negativo e esse mês já começou a sobrar R$3.000. Ela disse que para os próximos meses vai continuar sobrando R$3.000. Ela continua ali com uma das dívidas, mas essa dívida está dentro do orçamento dela e ela já começou a fazer uma reserva e as outras dívidas ela quitou. Vocês têm noção? Ela vai contar esse depoimento dela, ela mesma vai gravar esse vídeo. Então, isso é o segredo de você saber as estratégias certas para você conseguir negociar, tá? E aí, gente, o terceiro pilar, o terceiro não, né? Nem sei qual. Mas o último pilar aqui é justamente a gente ter essa clareza de a gente aumentar a nossa renda. A gente ter estratégias para a gente começar a aumentar a nossa renda. Então, a gente precisa começar a fazer isso, tá? A gente precisa começar a ter estratégias para a gente aumentar a nossa renda. E aí, a gente precisa começar a aplicar, ver quais são as oportunidades que estão diante de nós. Ai, Karen, mas eu só ganho um salário mínimo. Tá bom, como que você pode complementar a sua renda para começar a aumentar? O seu salário não depende do seu chefe. O seu salário aumentar não depende do seu chefe te dar um aumento. Gente, o seu salário aumentar, a sua renda aumentar, não depende do seu chefe gostar de você.
Você pode começar a aumentar a sua renda. E existem infinitas oportunidades para você aumentar, para você fazer dinheiro. E eu quero que você comece a andar no seu dia a dia olhando as oportunidades escondidas que estão diante de você, porque tudo pode virar dinheiro. Ontem eu fechei um contrato de uma parceria com uma escola por causa de um Zoom que eu participei, que tinha uma outra pessoa que estava lá. E aí ela pegou, ela oferece um serviço lá de finanças dentro da escola, mas ela não aborda a questão das dívidas. E ela falou, cara, eu quero fechar uma parceria, a gente vai fazer um piloto aqui, e aí a partir desse piloto a gente vai criar um modelo para outros clientes para a gente prestar esse serviço. Falei, beleza, pronto, pum, fechei. Hoje já fiz uma outra oferta ali, pum, já mais dinheiro que vai entrar. Então eu quero que vocês comecem a ver as oportunidades, porque oportunidade a gente cria. E a gente tem que começar a sair desse modelo de que, para eu poder... Eu acho assim, que a gente tem que trabalhar árduo, mas a gente não precisa se matar de trabalhar. A gente tem que trabalhar árduo. Na hora que eu trabalhar, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que fazer um trabalho bem feito. O meu trabalho precisa ser bem feito. Agora, você pode trabalhar menos horas e receber mais. Como? Otimizando o seu tempo, sendo perspicaz, sendo atento às oportunidades. Então, poxa, por exemplo, uma forma muito fácil de você fazer uma rendinha extra é você se cadastrar como cliente oculto. Quantas vezes eu já não apareceram oportunidades para mim no meu e-mail de cliente oculto de coisas que estavam no meu caminho? Até mesmo uma vez que eu estava indo para São Paulo, me mandaram mensagem, você tá indo porque tem um quiosque de sorvete dentro do aeroporto Santos Dumont, se você estiver indo na data tal, pra lá, então você puder fazer essa avaliação, a gente vai te pagar R$50 ainda, não sei o que, do valor do sorvete. Falei, pô, maravilha, tomo sorvete ainda com R$50, sabe? Então, e isso aqui, cara, eu tô ali no meu caminho, e eu tô indo, e pode ter alguém me pagando. Então eu quero que você comece a ter esse olhar, sabe? De que você cria oportunidades. Não é você depender só do seu chefe, sabe? As oportunidades surgirem pra você. E eu quero que você comece a ficar atento nisso, tá bom? De que você pode aumentar a sua renda e que isso é um pilar que vai, de fato, acelerar o teu processo de quitação de dívidas e, mais ainda, que vai fazer você começar a ter uma reserva e a viver mais tranquilo em relação ao dinheiro, tá bom? Então, gente, bom, a gente falou aqui, né, sobre alguns pilares para você começar, né, que são alguns passos para você começar a sair das dívidas, que é você ter consciência de todas as características específicas das dívidas que você tem, a importância de você ter aí esse mapa de coordenadas do seu dinheiro, ou seja, você ter uma rota para o seu dinheiro seguir, você ter um orçamento, você ter consciência do quanto que você tem, de quanto que você gasta, de quando que você quita essa dívida, quando que você vai quitar aquela outra. Você não importa se você hoje está no cheque especial, mas você daqui a pouco já sabe que vai sair, que em tantos meses você quita. Então você ter essa previsibilidade, você conseguir projetar isso para frente, ter essa perspectiva em termos financeiros, você ter um planejamento, você ter essa eficiência financeira, né, essa otimização aí dos seus gastos, das suas finanças, você fazer mais por menos. Então você criar essa eficiência financeira, né, que não é só você reduzir os seus gastos, mas é você entender quais são os gastos que ficam, quais são os gastos que saem, quais são os gastos que podem ser trocados, né? E parar de gastar dinheiro com juros. Então isso é uma ineficiência financeira tremenda. Você saber fazer as negociações das suas dívidas do jeito certo e você começar a aumentar a sua renda, fazendo renda extra e vendo potencial de você aumentar a sua renda através de prestação de serviço, de venda, de cliente oculto, de produto online. Tudo tem que ser uma oportunidade para você, de você aumentar a sua renda. E essas oportunidades existem e você que cria suas oportunidades, tá? Eu espero que essa live tenha sido, assim, útil para você, tenha despertado o seu olhar, tá? E que você comece a aplicar as estratégias na sua vida. A gente vai ter live de novo na terça-feira e na quarta-feira. Eu quero que você coloque já na agenda para você participar. Se você tiver dúvidas, vai mandando para mim nas caixinhas de perguntas ao longo da semana.
deixa nos comentários também, deixa lá no direct, manda ali nas caixinhas dos stories que eu tô à disposição para responder, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e a gente fica por aqui. Tchau, tchau!